De volta com o nosso Você Bonito. E pra quem chegou agora, tô com o doutor Marco Cassol, cirurgião. Bem-vindo de novo. Boa tarde, querido. Obrigado, Carol. Hoje a cirurgia que ele veio contar é muito interessante. A gente vai falar da cirurgia na pálpebra. Isso. Daquela solução para quem tem aí um olhinho cansado, com o rosto muitas vezes que até envelhece, né? Exatamente, acorda de manhã descansada e tal, fica com aquele aspecto já de manhã cedo de cansado, né? Aquele olho, às vezes embaixo do olho mais inchado, né? Tá, e aí essa cirurgia aonde? Essa cirurgia aqui a gente pegou a nossa Júlia, né? A Júlia, modelo. linda. Se a gente consegue mostrar na Vamos Júlia mostrar. aqui, ó. Antes da gente ir pro nosso vídeo para mostrar para Isso. vocês como então, é. assim, na pálpebra inferior existem duas possibilidades, né? Esse cortezinho, eu fiz um risquinho branco aqui, né? Junto dos cílios. Tá. Né? Nas pessoas que têm um excesso de pele nessa região e precisam tirar. Tá. Por exemplo, nos pacientes de origem asiática, né? Eles têm as bolsinhas aqui, mas eles podem fazer essa cirurgia por uma abordagem transconjuntival. Faz um cortezinho por dentro da conjuntiva, por dentro do olho. Então não fica esse cortezinho na pele. Mas é uma gordurinha que é retirada? É uma gordurinha, exato. E aí sobe a pele, puxa. Nesse caso, quando é por dentro, não sobe a pele, porque só Tá. retira a gordurinha. Tá. E nesse caso, quando é por fora, aí sim sobe a pele e retira o excesso de pele. E a parte superior também é possível, né? Também, é nesse suco natural que tem do olho, né? Fica um risquinho, né? E se retira, então, o excesso de pele, aquela pelezinha que às vezes atrapalha para fazer maquiagem, por exemplo. Que fica molinha, assim, né? Isso. Já meio flacidinha, né? Exatamente. E nessa parte aqui mais do meio, ó, pode ter uma bolsinha de gordura. Então a gente Tá. pode retirar também nessa região. E aí puxa também e fica Isso. um olhar assim. Parece que fez toxina botulínica. Sobe tudo. Isso. Essa cirurgia que a gente está falando do olho, né, que a gente está falando de toda a região periorbital. A cirurgia do olho é para melhorar a pálpebra superior e a pálpebra inferior. Tá. Tem pacientes que têm isso aqui, ó, a cauda do supercílio caído. É uma outra cirurgia para levantar o supercílio, dá aquele aspecto de triste da testa. Também dá. Que a gente pode, em alguns pacientes, corrigir com toxina botulínica, mas também existe a cirurgia para corrigir isso. Perfeito. Agora, o que eu queria te perguntar, doutor, antes da gente colocar o vídeo, para vocês entenderem o passo a passo dessa cirurgia, quais são, então, as causas, né, dessa pele, seja assim na pálpebra móvel, essa pele mais caída, é um envelhecimento ou realmente tem gente que tem isso como genética? Tem pessoas que têm uma tendência genética a ter essas bolsinhas Pessoas muito aumentadas. jovens e já tem a bolsinha aumentada. Tá, Tem tanto aquela... aqui embaixo, Exatamente. quanto essa pele também meio caída. Essa bolsinha embaixo é mais frequente nesses pacientes orientais. Tá. Né? Mas a flacidez da pele é mais embaixo e em cima, é mais frequente nos pacientes que têm a pele muito clara, os olhos claros. Ah, entendi. Então, pacientes que têm a pele muito clara têm uma tendência a ter mais essas ruguinhas periorais, os pés de galinha aqui, né? E essa flacidez da pálpebra superior e da pálpebra inferior. Os pés de galinha aqui que tá mostrando. Isso aí. Legal, interessante Então- isso. Porque às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas eu só tenho 30 anos, 40 anos, é considerado uma pele jovem, Exatamente, tá bem? paciente E jovem. tem muitas vezes que recorrer aí à cirurgia. Então não se preocupe, porque de fato pode ter um fundo genético envolvido. Pode. Nesses casos específicos em que o paciente tem esses pés de galinha, né? A gente pode tratar nesses pacientes mais jovens com toxina botulínica, que a gente está mostrando uma seringa, Tá. ó, né? Vê se Que é consegue da mostrar. toxina Isso, botulínica. da toxina botulínica. Então a gente faz aplicações, né, de toxina botulínica nessas ruguinhas aqui no canto do olho. Tá. Existem outros pacientes que são pacientes muitas vezes magros e que têm pouca flacidez nessa região da pálpebra. Tá. Mas que tem o sulco da lágrima aqui, ó, muito pronunciado. Então eles têm parece dar um aspecto de uma face excessivamente magra. Entendi. O paciente até nem é tão magro assim. Mas o a face fica meio cadavérica, fica muito magra. interessante. Então a gente pode tratar esse sulco da lágrima com um ácido hialurônico, um preenchimento. preenchimento, né? jura? Exatamente. Específico, com uma concentração específica para essa E não região. atrapalha o canal da lágrima? Não, nada? não atrapalha nada. Que É uma recuperação, interessante. é realizado com uma canulazinha e é um preenchimento bem profundo nessa Tá. região, junto do ossinho. Né? Olha, gente, que interessante. Ele dá um volumezinho nessa região e dá um aspecto de natural, de descansado no rosto. Vamos então para o nosso vídeo? Claro, claro. Deixa eu só colocar aqui a Júlia. Peraí, um pouquinho mais para cá,
Tá bom aqui, né? Aí eu fico aqui assim. Vamos lá, vídeo na tela. Gente, é um vídeo longo que o doutor vai explicando, então, a cirurgia. Vamos lá. Então, assim, isso aqui, a pálpebra, né, com um pouquinho de flacidez. Tá, que é o que a gente aqui mostrando como é que é a flacidez. Uma pálpebra normal que ficou flácida agora, né? Com o tempo, deu aquela caidinha. Exatamente. Então, o que a gente vai mostrar nessa flacidez é como que a gente faz o tratamento, então, dessas bolsinhas e dessa flacidez que fica na pálpebra superior e das bolsinhas, né, que ficam na pálpebra inferior. Tá. E, quando necessário, o tratamento da flacidez também. Aí precisa daquela incisão que a gente falou antes. Podemos fazer os dois na mesma cirurgia? Normalmente, quando precisa, a gente faz os dois na mesma cirurgia. Tá. Uhum. Né? Aí, flacidez tá da pálpebra superior, aonde que a gente vai fazer a incisão e como que acontece, da onde que sai essa gordurinha, né? É uma flacidez de uma fáscia, de um septo da órbita, né? Que com o tempo, em alguns pacientes, por uma tendência genética, por fumar, enfim, os pacientes têm uma tendência maior dessa gordurinha e aí ele se faz projetar. Um peso e faz um peso, cai. Exato. O que a gente faz, aqui mostrando a flacidez da pele, a gente trouxe uma pele aqui para mostrar, a diminuição das fibras elásticas e do colágeno dessa pele, fazendo com que essa pele fique mais flácida do que o normal. Entendi. Né? Aí, ó, como fica a queda da cauda do supercílio, olha, né? Muda então muito, a gente pode reposicionar essa cauda do supercílio e quando tem excesso de pele nessa região, a gente retira essa pelezinha da pálpebra superior. Ah lá, agora vamos entender. Normalmente a gente faz, como disseste antes, as duas, o tratamento da pálpebra superior e inferior na mesma cirurgia. Tá. É uma cirurgia com anestesia local e sedação, então é feito no hospital. O paciente vai receber um remedinho para dormir, né? Vai dormir e vai fazer anestesia só nessa região do olho. Tá. Aqui é a marcação da pelezinha que a gente vai retirar na cirurgia. Olha que interessante. Né? Então a gente retira aquela pele em excesso. Okay? Aí, mostrando aqui a retirada. Eu adoro ver esses vídeos. Isso. Muitas vezes existe um excesso também dessa musculatura, pode retirar um pedacinho da musculatura. Tá. Né? E aí você vai puxar. Exatamente, a gente vai retirar uma partezinha dessa gordura, o excesso. Né? Tirando aqui uma partezinha da gordura. Interessante, não sabia que aí era gordura também. Aqui também. Deixava só pele. E aí a gente fecha depois, né, a suturinha e dá uns pontinhos, né? Tá, isso é feito, claro, curativo. centro cirúrgico, né? Uma centro cirúrgico, com anestesista, feito uma sedaçãozinha, o paciente dorme. Tá. Não é anestesia geral, é anestesia local. Legal. Ele recebe alta no mesmo dia, né? Pode, depois da cirurgia, tomar as medicações, né, indicadas pelo médico. Isso é a gente importante. indica sempre para esses pacientes que têm uma fragilidade capilar, uma tendência a ficar mais roxo, usar arnica depois da cirurgia. Enfim, alguns cuidados depois que o médico vai indicar, né? E é impressionante para esses roxinhos. Muda, né? O olho... Olha esse, gente. Ou depois, puxa. O olho normalmente demora mais tempo para desinchar do que a face toda. Aqui mostrando o pré e o pós, né? De uma... diminuindo essa gordurinha. Tá. Né? Lindo, né? E o olho parece que ele abre mais depois da cirurgia. Então projeta, né, o ele olhar. projeta, ele fica com o olhar mais alerta, assim, mais aberto, né? Natural, aqui a gente consegue mostrar bem, ó, mais fechada a fenda do olho, e aqui um pouquinho mais aberto. É sutil isso, mas nas fotos mostrando ao paciente a foto do pré e pós, e consegue ver essa diferença. Olha que legal, gente. Agora, pra gente saber mais até da cirurgia, tem perguntinha na tela, Márcia, quer colocar agora? Vamos lá. Perguntinha na tela. Márcia, um beijo. Adoro essa foto da Márcia. Após quanto tempo de cirurgia o paciente pode voltar a praticar atividade física? Pode responder. Normalmente, o paciente, depois da cirurgia, precisa ficar mais ou menos uma semana de molho. Tá. Né? Mais ou menos, 5 dias a 7 dias. Não quer dizer que nesse período vai ocorrer desinchar completamente a pálpebra. A pálpebra leva mais tempo. Tanto que uma pequena batida no olho já fica bastante tempo inchado. Tá. Mas atividade física, a gente recomenda que o paciente leve mais tempo, né? Ideal um mês depois, né? Um mês depois da cirurgia, para voltar às suas atividades normais. É importante, ela não perguntou aqui, mas é importante como orientação, 3 semanas sem exposição solar intensa. Uso de protetor solar nessa região da cirurgia, isso é bem importante. Região ocular. Exatamente, tem que usar protetor, tem cremes especiais para essa região do olho. Um óculos bem grande para proteger tudo, né? Óculos é ótimo, boné, tudo. barreira é ótimo, exato.
Tá, então esses são cuidados importantes. Agora, é uma cirurgia, como você falou, até comparado com outras cirurgias plásticas, simples. É uma cirurgia simples, Quanto tempo leva? Até porque a gente vai fazer nos 2 olhos e tal. Qual o tempo aí de cirurgia? 1h30, 2 horas de cirurgia. Só isso? É rápido, é uma cirurgia com uma recuperação muito tranquila, tem muito pouco desconforto na cirurgia, né? Mas a gente recomenda que faça compressas de gelo depois, né? Ou compressas de chá de arnica congelado, né? No olho. Arnica congelado? Arnica congelado. A gente dá arnica em comprimidos e dá arnica para o paciente fazer. Faz o chá, congela o gelinho e coloca no olho depois. Que legal! Olha só que inteiro, não sabia não, da parte do congelado, não sabia não. É, porque a arnica... Bom, teu filho menino, né? Roxo sempre. Aqui, então, o negócio... Arnica. Isso Beijo, baby, arnica, né? Agora, essa parte da arnica congelada eu não sabia. Quer demonstrar aqui na pele, então? Então, normalmente, ó, só pra gente ilustrar... Essa pele dele é muito legal, gente. Essa pra gente ilustrar na pele, a gordurinha fica nessa região inferior aqui da pele, certo? E a flacidez, normalmente, é nessa camada mais superficial da pele aqui, ó. Então, é através dessa flacidez que a gente vai ter que tirar o excesso de pele, né? Aquela incisão que a gente falou, ele mostrou ali, né? A gente vai tirar o excesso de pele e aqui embaixo que a gente vai retirar a gordurinha, aquela gordurinha em excesso. Que você mostrou no vídeo. Exatamente. Quando tem, e tirar só o excesso da gordurinha, porque a gordurinha precisa estar ali. Umidade limite para fazer a cirurgia ou até adolescentes, pessoas novas podem recorrer à cirurgia? O que acaba acontecendo em pacientes muito jovens são esses pacientes mais orientais, que não necessariamente têm que ser orientais, que tem essa bolsinha na pálpebra inferior. A parte de baixo. Exatamente. O paciente está no seu peso ideal, não está acima do peso, mas ele já tem uma tendência genética, familiar, de ter essas bolsinhas. Tá. Então a gente pode tratar fazendo uma incisão transconjuntival, faz por dentro do olho, né? E aí retira então, a gordurinha que você falou. Retira a gordurinha em excesso. Isso pode ser feito em pacientes jovens, né? E é uma cirurgia com uma recuperação muito tranquila, não tem cicatrizes só por dentro, então não tem cicatriz na pele. Tá. E é uma cirurgia que realmente muda o aspecto da face do paciente, né? Porque o paciente fica com uma face descansada, né? E esse lance da face descansada que chama atenção, porque a cirurgia realmente, para quem já viu antes e depois, né, quando você conhece alguém e tal, é muito gritante. Tipo, a pessoa tinha um olhinho caído, um rosto até triste. Exatamente. Que você acha que a pessoa tá triste, cansada e tal. E de repente a pessoa vem com super vigor, aquele olhar assim maravilhoso. Só que você acredita que seja também uma cirurgia hoje muito procurada por uma faixa etária até, depois dos 50 anos, tanto em homens quanto em mulheres, exatamente pela flacidez ao longo da vida, o que é normal. Exatamente. Nesses pacientes que nunca fizeram tratamentos, por exemplo, laser de CO2 a gente usa para tratar a pálpebra inferior. Nos pacientes mais jovens, que tem também manchas e que precisam outros tratamentos da pele. Tá. Aí a gente está falando do tratamento da pele. Esse paciente acaba postergando, né, essa cirurgia. O paciente acaba tendo uma pele de boa qualidade, um subcutâneo, a gordurinha não é tão pronunciada, então acaba tendo, realmente esse paciente acaba demorando muito mais para chegar na cirurgia do que o paciente que nunca fez nada, que não tem um tratamento, que não tem um suporte nutricional adequado. Que a pele já caiu muito mais e não fez nada, né? Exatamente. A gente tem umas fotos, vamos colocar as fotos, Má? Daqui a pouquinho eu vou colocar mais uma perguntinha do público. Vamos colocar as imagens na tela pra gente fazer aí essas comparações, porque é muito legal. Tem comparando, né, Cá? É, o antes e depois, é isso que eu... É muito, olha... isso aqui, ó. Esse é a cirurgia clássica, aí, né? ó. Tem uma bolsinha, a bolsinha não é muito pronunciada. Minúsculo, né? De repente... Exatamente, olha como o olho abre. E fica natural, não fica um olho saltado. Sim, fica natural. Enfim, parece que a paciente não fez nada. Esse é o objetivo máximo da cirurgia plástica. E não operar fica e parecer que não marcado, né, doutor? Fica um risquinho, mas é que fica no suco natural do olho. Ah, ela então, faz uma maquiagem... Mesmo sem maquiagem não aparece, porque fica na dobra natural do olho aqui, ó. Ah, entendi. O risquinho. Então não precisa maquiar. Nenhum. Não aparece, né? Então retira essa pele em excesso, né? E retira essa gordurinha, essa bolsinha. Ah, essa pessoa fez as duas partes, tá? Exatamente, fez as duas, em cima e embaixo. Vamos pra próxima, olha lá. Vamos ver aqui, aí adoro. Uma outra, uma paciente mais jovem. Né? Mudou que muito. Que tinha já uma tendência genética, grande, né? Olha. De ter uma pálpebra. E tá ali o cortezinho, ó, tá ali a cicatriz. Tá, e parece que não cicatriz. parece que é Não, mas é no suco natural do olho, né? Nossa, então aparece mas era muito pouco. mais fechadinho. E o olho, exatamente, o olho acaba abrindo mais, né? Nossa, interessantíssimo. Tem mais? Adoro ver antes e depois. Mais uma fotinho então, olha lá.
Nossa. Aqui já é um caso com uma flacidez bem mais importante, né? Sim. Ela já tem uma esclera aparente, a gente chama escleroshow, né? O esclera aparente aqui. Precisa fazer uma cantopexia, precisa dar um pontinho, é uma tática a mais na cirurgia, né? Para reposicionamento dessa pálpebra inferior que está muito flácida. Tá. Né? E Mas que é possível também até em pessoas idosas. Claro, em pacientes. Normalmente essa cirurgia num paciente com essa pele, né? Com essa idade que deve ter, a gente associa o lifting facial junto, pode ser feito na mesma cirurgia também. Outras coisas. Mas nesses casos onde já existe uma esclera aparente, a gente precisa fazer o reposicionamento do cantinho do olho. A gente chama cantopexia, né? Um pontinho que a gente dá aqui no canto para fazer o reposicionamento aqui. Entendi. E retirada de parte dessa gordinha muito bom, e parte dessa pele aqui embaixo. Também. Então abre mais o olho e fica com um aspecto natural, né? Fica muito bonito. Então assim, Agora, melhora e fica com um aspecto natural. minha dúvida é a seguinte, doutor Marco, é possível voltar essa pele, essa gordurinha com o tempo, a pessoa que já fez a cirurgia? É possível. Volta, os pacientes fazem uma nova cirurgia 10 a 15 anos depois. Tá, então né? quem tem a condição genética Exatamente. vai voltar, mas depois pode de um longo voltar, mas demora tempo. bastante. Tá. E assim, normalmente é nos pacientes que não fazem outros tratamentos, ou seja, ele já não faz uma coisa mais ou menos, não é preventiva, é tratamento, né? Entendi. Mas não faz alguns outros tratamentos que vão prevenir ou postergar muito a cirurgia. Pra que pacientes volte. que fazem, exatamente, pacientes que fazem já um acompanhamento, que já tomam medicações, cremes, enfim, hoje tem uma série de ativos e outras coisas para melhorar essa região. Tem cremes específicos para essa região do olho, né, que a gente dá para o paciente. Pode aumentar o tempo da cirurgia. Aumenta o tempo, exatamente. 20 anos com um olhar maravilhoso. Fazer uma vez na vida e não precisa fazer mais. Vamos colocar a perguntinha do público para fechar, Mar? Dá tempo? Vamos lá, perguntinha na tela. Que linda, Cris, um beijo. Qual a diferença entre blefaroplastia, não, é Blefaro. É o contrário. Blefaro, né? Blefaroplastia e frontoplastia. Então tá, isso é bem importante, essa pergunta é mais ou menos o que a gente tinha mostrado antes. Vou mostrar aqui na Júlia. Mostrar na Júlia, vamos ver se a gente consegue mostrar a Júlia aqui. A blefaroplastia é essa cirurgia do olho, da órbita, certo? A frontoplastia é na região frontal, é da testa. Então, muitos pacientes têm as duas coisas juntas. Tem flacidez da pálpebra superior e tem também a queda da cauda do supercílio, a cauda do supercílio mais caída. A gente precisa levantar a cauda do supercílio nesse paciente que tem a cauda do supercílio caída. Muitas vezes, só levantar a cauda do supercílio já resolve. Não vai precisar Não precisa fazer cirurgia do olho, exatamente. Então, são diferentes, mas que podem estar associadas. São complementares, exato. Ou uma pode vir para complementar. Quero agradecer mais uma vez o doutor Marco Cassol, que é cirurgião plástico. Gente, é impressionante esses antes e depois, é muito legal, né? Eu acho que a gente tem que procurar sempre ajuda e se incomoda, não é legal, não tá te fazendo bem, tá demonstrando uma aparência que você não tem, procure, né? Hoje essa cirurgia é uma cirurgia muito realizada, muito simples, né? Sim, e uma recuperação muito tranquila. Muita gente faz. Vou passar o site www.marcocassol.com.br no Insta. Clínica Marco Cassol. Vai lá, @Clínica Marco Cassol, já pode seguir todas as dicas do doutor. Também. E você volta logo, né? Claro. Obrigada sempre. Sempre Grande um prazer abraço, muito obrigado aqui. pela oportunidade de trazer informações. Hein? Beijo, Júlia, obrigada. Bonita, Júlia, né? E ó, beijo pra você de casa, obrigada pelo carinho, obrigada pela companhia. A gente volta amanhã, meio-dia, com muito mais Você Bonita. A semana tá imperdível, hein? Te espero amanhã. Fique agora com Mulheres. Kátia Fonseca, beijo. Até amanhã.